Paulo César Frutuoso. Formou-se em medicina pela Faculdade Nacional de Medicina em 1975, tornando-se mestre em cirurgia gastroenterológica e especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia com estágio de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. É membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e atualmente professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e professor de Clínica Cirúrgica e Iniciação à Prática Cirúrgica da Escola de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza Marques. É também autor de vários capítulos de livros de medicina. É membro da Academia Brasileira de Médicos Escritores, a Abrames. É ocupante da cadeira número 9 e autor dos livros A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, Fenômenos de Transporte e Materialização de Espíritos. Dr. Paulo César ingressou no Centro Espírita Lar de Frei Luís em 1978, tornando-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos, principalmente no campo da materialização de espíritos. Tornou-se palestrante e conferencista no Brasil e no exterior. Dr. Paulo César, se me permite chamá-lo de Paulo, meu irmão, amigo estimado. Primeiro eu quero recordar que há 32 anos, exatamente 32 anos atrás, eu chegava no Lar de Frei Luís, de muleta, cadeira de rodas, e entrei numa fila. Eu não tinha a menor ideia, né? Era a minha última oportunidade, a minha última chance de cura de uma depressão que já durava 3 anos, devido a um acidente de um efeito especial mal feito, amador, inexperiente, da parte de técnicos da TV Globo. Muito bem. Depois de eu ficar 3 anos de hospital em hospital, internado aqui, internado ali, sem vitimismo, eu estou contando isso porque é histórico, é histórico. Eu, então, uma tia minha católica, disse, por que você não vai no Frei Luís? Eu falei, quem é o Frei Luís? Ela me respondeu, que curou? Seu primo de leucemia. E realmente curou. Ele hoje é mecânico de avião, de helicóptero, em Portugal. Mudou-se há cerca de um mês para Portugal. Eu entrei na fila, eu vi uma fila, entrei na fila. E quando veio um rapaz, disse assim, o que você está fazendo na fila? Eu disse, não, estou na fila porque eu estou vendo uma fila. Era o doutor Paulo César, que pediu que eu saísse da fila, que realmente não tinha como ficar em pé. E a partir daí começou a minha vivência na querida Lar Instituição Educandário de Frei Luís. A primeira pergunta, Paulinho, porque é meu querido irmão, o que levou você a entrar para o Lar de Frei Luís? Olha, Carlos Fereza, inicialmente, nosso cumprimento a todos que estão nos honrando com a presença, com a assistência desse vídeo. Olha, quando eu estava em 1972, no 3º ano de medicina, já tinha o meu pai, um ostensivo médium, participando do Lar de Frei Luís. E era uma quinta-feira, quando eu cheguei na faculdade, e encontrei meu pai com uma enorme mancha de sangue na altura do abdômen, na sua camisa. E aí eu indaguei, o que houve, papai? Algum ferimento? Você teve um acidente? O que está acontecendo? E aí ele virou primeiro, não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual? Levanta a camisa. Você não tem nenhuma cicatriz? Por isso que eu estou dizendo. É uma coisa nova, né, para você. E disseram que você foi operado de quê? Eu fui submetido a uma cirurgia no estômago. Você estava sentindo alguma coisa? Não. Bom, e aí eu tinha um professor de gastroenterologia, lá na Santa Casa, professor Toledo. E aí, naquele tempo, nós não tínhamos endoscopia. Nós fazíamos avaliação do tubo digestivo, esôfago, estômago, duodeno, através de radiografias seguidas. E o paciente tomava um contraste e nós íamos analisando a imagem contrastada do esôfago, do estômago e do duodeno. Conversei com o professor Toledo solicitou uma avaliação radiológica desse tipo, né?
naquele tempo chama seriografia esôfago gastroduodenal. E no momento que meu pai estava fazendo o exame, o radiologista me indagou: o seu pai foi submetido a alguma cirurgia no estômago? O que eu ia dizer? Não. Nós estamos vendo alguns sinais aqui cirúrgicos. Naquele tempo, 1972, eu não me lembro quais foram os detalhes. E aquilo ficou grafado na minha cabeça. E eu não tinha tempo, eu estudava de manhã, de tarde, de noite e madrugada. E eu só tive tempo para me voltar para o assunto em 1978, com 3 anos de formado. Caramba! E na hora que eu me aproximei do Lato Frei Luiz, eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida profissional. Por quê, Paulo? Porque ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém que está nos assistindo aqui se entregaria num médico que confessa acreditar em fantasmas? Anestesiado. Alguém vai se entregar anestesiado a um médico que acredita em fantasmas cobertos por lençóis? Eu fui obrigado a acreditar. Só que eu não acredito em milagre nem sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E vendo esses fenômenos acontecerem no Lato Frei Luiz, eu tive que tomar essa decisão. Ou me volto para a esquerda ou me volto para a direita. Me voltar para a direita como? Pesquisar na ciência, na história, o que eu estava vendo no Largo Frei Luiz. E fiquei, assim, surpreendido quando me voltei para a ciência. Encontrei grandes nomes, inclusive prêmios Nobel de Medicina, que tinham presenciado, pesquisado e estudado os mesmos fenômenos que nós estávamos vendo e concluíram que tudo era verídico. Então eu nunca mais parei de pesquisar, de estudar, de querer compreender. Estamos, em tais fenômenos, na fase do empirismo. Sabemos que acontecem pela observação. Foi o que aconteceu com Darwin. Como é que o Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. A mesma coisa, Mendel. Como é que ele chegou às bases da genética? Pela observação. Nós estamos numa fase de observação. Os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos acontecem. Como? Não sabemos ainda explicar como. E nem eles podem ser repetidos em ambiente laboratorial. Mas que acontecem, acontecem. Aí, Paulo, você começou a trabalhar na sala 1, com um médico, Gilberto Arruda. meu amado, Gilberto Arruda. Eram 2 médicos que foram educados pelo Dr. Rocha Lima, presidente perpétuo do educandário lá de Frei Luiz, que era o Gilberto Arruda e o Ivan de Castro. E o Gilberto Arruda, que era mecânico de consertar carburador, né, que não tinha a menor ideia de medicina, ele incorporava em determinados dias, em outros dias propiciava, através de 90% do seu ectoplasma, a materialização do nosso querido Dr. Frederic von Stein. E é a partir daí que eu gostaria que você contasse a sua experiência diuturna com esse médico do espaço, Dr. Frederic von Stein. Bem, na sala 1, ainda era na abolição, do Lato Frei Luiz, embora já estivesse todo o equipamento já em funcionamento também na estrada da Boiúna de Jacarepaguá, onde eram atendidos os pacientes mais graves que procuravam o Lato Frei Luiz, principalmente cancerosos. Como a casa não existe, a área que eu mais atuo, a maior parte dos pacientes que eu opero como cirurgião, há 47 anos, são cancerosos. Eu sou cirurgião oncológico. E eu ficava fazendo parte da equipe da sala 1 como uma base. Nós ficávamos em concentração e oração pelos pacientes que entravam e que saíam nas reuniões públicas. Bem, e em determinados momentos eu comecei a perceber que aquela entidade que se incorporava nesse médium, Gilberto Arruda, e também se encarnava mediunicamente nele, entendamos a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive, a entidade encarnada no médium pode falar idiomas desconhecidos do médium pelo fenômeno da xenoglosia. E o Frederic me chamava encarnado no médium e começava a dialogar comigo utilizando termos técnicos médicos. E o médium era um mecânico japonês, que não poderiam conhecer com aquela fluidez os termos técnicos que o médico conhece. Então ele me falava o que aquele paciente tinha, como é que ele ia atuar, mas o mais importante era que, à minha frente, ele começava a massagear o corpo dos pacientes e, sem eu entender como, começavam a ocorrer sangramentos. Eu nunca vi a utilização no Lato Frei Luiz de qualquer instrumento metálico. Eu nunca vi canivete, eu nunca vi bisturi, eu nunca vi tesoura, eu nunca vi agulha. Aliás, até se eu visse, eu acho que eu não me sentiria bem, porque eu sou cirurgião. Como é que eu vou ver uma coisa, um objeto metálico, uma ferramenta metálica não esterilizada, ser utilizada em cortes e em sangramentos? Eu vi a utilização das entidades, das mãos, e principalmente da energia mental, que todos nós temos, mas não sabemos usar. Bem, inclusive com extração de peças cirúrgicas. Isso culminou, até um determinado momento,
em que o presidente Luiz da Rocha Lima me convidou para participar das reuniões de materialização de espíritos. Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, com manipulação de tremenda quantidade de energia, tremendas quantidades de energia, e que exigem a presença de um chamado médium de efeitos físicos. Insisto, mais uma vez, indivíduos, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade, através de quem uma energia que ainda não foi alcançada pela nossa ciência e presente em todo ser vivo, seja ele luminal, animal ou vegetal, é liberada. Com essa energia, até onde eu entendo, daí o nome que eu utilizo, teletransporte, seres vivos que já ocuparam corpos iguais aos nossos e passaram pelo fenômeno natural da morte, do corpo se desprendem e ingressam como espíritos em universos paralelos a esse que nós estamos habitando. Sob condições especialíssimas, com manipulação de tremenda quantidade de energia e raríssimas em toda a história, podem de lá se teletransportar e durante alguns momentos se materializarem. Seria o ectoplasma? Exatamente essa é a energia. Quem é que deu o nome de ectoplasma? Um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer. Por que ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913? Por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, não somente ele, mas William Crookes e vários outros grandes nomes da ciência. Então eu não estou sozinho. Se eu não estou sozinho, se grandes nomes pesquisarem e concluírem que é verídico, por que eu vou parar? Principalmente levando tais revelações à classe a qual pertence, a classe médica, porque dois principais motivos são utilizados pelos mentores que acompanham a evolução da nossa humanidade para que tais fenômenos aconteçam. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, principalmente cancerosos. Segundo, porque quem mais se teletransporta e se materializa em tais encontros são médicos, já utilizando uma medicina ultra evoluída em relação à nossa, com tecnologia ultra evoluída em relação à nossa. Segundo motivo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, título dos nossos livros. Nós médicos, mesmo que não acreditam nisso, temos um potencial mediúnico, porque a vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Quem trata da borboleta? Médicos que nos acompanham, inclusive aqueles que nisso não acreditam. Pergunta, então, obrigatória. Por que o senhor não vê os médicos que lhe acompanham? Porque são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os nossos corpos físicos, porém, com átomos em vibração bem mais elevada. Por isso nós não os vemos, por isso nós não os ouvimos. Por isso eles atravessam parede de concreto, por isso eles se deslocam a distâncias comensuráveis com a velocidade de pensamento. Mas são capazes de influenciar a nossa mente, o nosso pensamento. Então, eu tenho certeza de que, estando cuidando de pacientes, estou acompanhado por eles que nos orientam. Olha, siga nesse sentido, siga naquele. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres cinco sentidos. Então, eu acho que é uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar e que está se começando a descortinar na nossa frente. Está no início, estamos engatinhando no escuro. Houveram grandes nomes da ciência que pesquisaram, sim, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Mas o que eles não tinham? O tesouro das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, que tocam nos mesmos fenômenos. Por quem? Por André Luiz, um médico. Veja a situação que eu estou. Eu sou médico. Durante 40 anos, participei de tais encontros, vendo as ocorrências do lado de cá. André Luiz, médico, descreve nos seus livros, como Mecanismos da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, Missionários da Luz, os mesmos fenômenos que eu, como médico encarnado, estou vendo do lado de cá, e ele, como médico desencarnado, vendo do lado de lá. E se nós uníssemos essas duas observações? Perfeito. Está entendendo? Perfeito. Me parece que isso tudo está dentro de algum planejamento. Eu não acredito no acaso. Ô Paulo, numa das várias reuniões que eu tive o privilégio e a honra de ser atendido, eu via nas mãos do Dr. Frederic aparelhos que mudavam de cor. O que eram esses aparelhos? Tecnologia ultra evoluída de universos paralelos ao nosso que são teletransportados e materializados com eles. Você coloca na minha situação, amigos que estão nos assistindo, se coloca na minha situação. Se são fenômenos tão raros, o que aconteceria se um médico tivesse presente em um desses encontros? E se quem se teletransportasse e se materializasse em tais encontros fossem médicos que já morreram, desencarnaram? Para mim isso tudo sinônimo. E se fosse possível diálogo entre esses dois médicos? Um que ainda está ocupando um corpo físico igual ao nosso, e um que já passou pelo fenômeno natural da morte, continua vivo em outro plano de existência, e ali se teletransportou e se materializou. E se tais diálogos entre esses dois médicos se prolongassem durante 40 anos? Pois foi o que aconteceu comigo. Como é que eu vou voltar? Começar tudo outra vez? Me parece que as explicações lógicas e racionais que nós tanto necessitamos
estágio de evolução que nos encontramos como humanidade estão sendo trazidas pelo Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo kardecista cristão, que tem uma base científica. A Estrela de Belém, o Sermão da Montanha, a crucificação e o assassinato de Jesus na cruz, a sua ressurreição, como é que o médico vai acreditar numa coisa dessa? Chicotearam o seu corpo quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos. Cravaram o seu corpo numa cruz. Atravessaram o seu tórax com uma lança. Os seus entes queridos e os seus amigos recolhem o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante 3 dias, no calor do deserto, e ele reaparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar numa situação dessa? Então, me parece que o que aconteceu não foi uma ressurreição do corpo físico dele, e sim um teletransporte e a materialização do seu espírito durante 40 dias. Inclusive a luz solar. Então, eu acho que está, mais ou menos, se colocando as explicações lógicas e racionais que nós tanto precisamos, principalmente as classes eruditas. Certo? E quando você conversa, você é uma pessoa muito delicada, mas mesmo com a sua delicadeza, como é que você conversa com médicos que não tiveram essa experiência? Essa pergunta é feita constantemente nas minhas apresentações, É? aqui no Brasil e fora do Brasil. É? Como é que o senhor se coloca perante seus colegas? Beleza? Há um raciocínio obrigatório em relação à minha pessoa. Esse camarada é cirurgião há 47 anos. Ele tem especialidade em 4 especialidades de cirurgia. Ele dá aula em 2 faculdades de medicina. Ele é membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Ele já deve ter operado milhares e milhares de pacientes. Ele não pode ser um alucinado. Evidente. Se ele fosse um alucinado, ele podia ser um médico, um cirurgião. Deixa eu ver com mais atenção o que é que esse médico fala e o que é que ele escreve. Pelo menos presta atenção. Eu estou despertando a curiosidade científica dos meus colegas. Ele não pode ser um alucinado. Se ele fosse um alucinado, não podia ser um cirurgião. Evidente. Então, deixa eu ver. Então, um desses colegas desenvolveu um quadro grave de câncer. O colega. E foi visitado por outros colegas já em fase final da sua vida física, né? Da sua encarnação, vamos dizer assim. E esses colegas que foram visitá-lo no hospital, depois me ligaram. Falaram, César, nós fomos visitar aquele nosso colega, você está um caso grave, está em fase final de vida? Sim. Você sabe o que ele estava fazendo quando nós entramos no quarto, visitando? O quê? Estava com seu livro A Face Oculta na Medicina na mão, lendo. E aí? Aí nós perguntamos, o que você está achando desse livro? Sabe o que ele nos respondeu? Olha, esse livro está me deixando muito tranquilo, porque está me provando que eu vou continuar sendo médico. Então, por que eu vou parar? Vou seguir em frente. Nesse livro, A Face Oculta da Medicina, num capítulo dele eu coloco Carta aos Médicos. E inicio dizendo aos colegas que me honram com a leitura desse despretensioso livro, lembro que, desde o início, estou colocando tudo que escrevo com base científica. Não acredito em milagres, nem acredito em sobrenatural. Aliás, a nossa ciência ela é humilde o suficiente para confessar que só sabe o que acontece em 4% do universo. A nossa ciência não sabe o que acontece em 96% do universo. Matéria escura, energia escura e outras energias ainda desconhecidas dos nossos cientistas. Então, eu acho que é só questão de tempo, porque, segundo as palavras do próprio Jesus, nada existe oculto que não seja um dia revelado. Eu estou te ouvindo e vou te fazer uma pergunta que eu sei que é muito delicada, que até passou por restrições do Dr. Luiz da Rocha Lima. Espíritos decaídos materializados, também de sua autoria. Olha, delicado, né? No final da década de 70, início da década de 80, no Lar de Frei Luís, eu cheguei lá em 78. Então, eu estava chegando lá. O presidente Luiz da Rocha Lima foi convocado por Frei Luís, um frade franciscano, alemão, que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios que chegou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luís estavam relacionados à sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. Bem, então Frei Luís disse o seguinte, olha, convoque um grupo seleto de membros do grupo com um médium de efeito físico, era o Ivan de Castro, e um fotógrafo profissional. Nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos contra a vontade deles. Você podia explicar para o público o que são esses irmãozinhos decaídos? Bem, primeiro, que fique bem claro aqueles que estão ouvindo essas palavras pela primeira vez. Se todos que estão nos ouvindo estivessem conosco dentro de uma reunião de teletransporte e materialização de espíritos, e ali acontecesse o fenômeno, todos veriam o espírito materializado, e não somente os médios videntes. As reuniões acontecem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia ectoplasmática que se desprende do médium.
70% se desprende do médium, os outros 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que envolve o santuário onde tais fenômenos acontecem. O santuário do Alto Frei Luís fica incrustado em uma floresta aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Bem, se nós estamos numa escuridão completa, como é que veremos um espírito teletransportado e materializado? Porque quando ele sai da cabine, onde está o médium em transe, desmaiado, sai emitindo luz pelo seu corpo. Assim como acontece com o pirilampo, com os vagalumes, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas. Então não existem milagres nem sobrenatural. Estou sendo muito claro nessa parte. Bem, eu participei de 2 dessas reuniões. 10 membros, com um fotógrafo profissional, que armava a sua máquina fotográfica, um tripé, na direção da cortina da cabine, onde ficava o médium em transe. As luzes eram apagadas, ficávamos alguns minutos em concentração e prece, aguardando um sinal de dentro da cabine. Quando ouvimos um estalar de dedo, o fotógrafo disparava a sua máquina, naquele tempo de flash, e nós só veríamos o resultado das fotos no dia seguinte. Eu trabalhei 18 anos nesse livro e Frei Luís nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A face oculta da medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, pela contundência desse livro. Todo o acervo ficou armado por Luís da Rocha Lima, que não teve tempo de escrever pela senilidade. Ele daria o nome de Monstros da Espiritualidade. Quando Frederic disse que Frei Luís tinha me autorizado a publicar o livro, pediu que trocasse o nome. Eu botei um nome mais, assim, suave. Espíritos Decaídos Materializados. Beleza? Amigos, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Você chegou a ver as fotos, Paulo? As fotos estão comigo. As fotos estão comigo até hoje. Primeiro, se eu tivesse aquelas fisionomias deformadas, animalescas, eu não gostaria que a minha fotografia saísse em livro, em televisão, em internet, em jornal, em lugar nenhum. Perfeito, Paulo. Segundo, respeito, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís, estão em recuperação e vão se transformar em arcanjos de luz. É só questão de tempo. Perfeito. Terceiro, o mais importante, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Beleza? Eu descrevo minuciosamente todas as imagens, todas as fotografias, mas não tive coragem de colocar. A primeira reunião que aconteceu, sem ninguém ter entrado no santuário, quando nós lá ingressamos, todo o mobiliário estava despedaçado. Todo o mobiliário estava despedaçado e a reunião não ocorreu, foi suspensa. Esse livro que o doutor Rocha Lima, avisado por Frei Luís, pediu que o meu querido Paulo não publicasse as fotos dos espíritos. Por que decaídos? Bom, nós temos 2 componentes, um físico e um extrafísico. Quer chamar espiritual? Para mim tudo isso é sinônimo. Entre esses 2 componentes, um físico e o extrafísico, ou espiritual, existe um intermediário, chamado perispírito, que já está sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campos morfogenéticos. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, fica grafado nesse componente intermediário entre o corpo físico e o corpo extrafísico. Que é o perispírito. Que é o perispírito. Bem, se eu faço qualquer ato que leve ao sofrimento do meu próximo e da natureza do planeta que eu habito e que dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, esse componente intermediário sofre deformações e acumula em si impurezas. E essas impurezas e essas deformações podem ser tão profundas que eu vou necessitar, para corrigi-lo, de corpos físicos no futuro. Certo? Reencarnações. Que funcionarão como aspiradores das impurezas e corretivos das deformidades que eu causei. Então sou eu que causo o meu sofrimento. Quando nós desencarnamos, essas deformações podem nos tornar com fisionomias monstruosas, animalescas. Certo? São esses espíritos que foram materializados contra a sua vontade e fotografados no lar de Frei Luís. O fenômeno que mais me impressionou, a fotografia que mais me impressionou dessas 7, foi a de um carrasco da Idade Média. Um carrasco da Idade Média. Aparece na fotografia... É o Torquemada, não, né? Não. Um carrasco da Idade Média. O nome é Alfredo. Tá bom. Mas ele aparece na porta da cabine com aquela roupagem pesada de carrasco, com um tecido negro quadriculado semelhante a um tecido escocês. Visivelmente? Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Cordões brancos envoltos na cintura. A impressão que eu tenho é que ele está com os seus braços atados nas costas e um capuz que quase alcança o teto da cabine. E 2 rombos nesse capuz em que nitidamente você vê o horror da entidade sendo fotografada. Depois do término dessa reunião, um assistente de Frei Luís, Padre Isabel, chamou o Luís da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover
a roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito, como forma de pensamento. E assim, ainda não tivemos condições de conseguir uma reencarnação desse espírito, onde ele poderia ter momentos de alívio do seu sofrimento, pelo esquecimento. E aí vem um raciocínio óbvio, lógico. Se ele é um carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Dezenas? Centenas? Raciocina comigo, todos que estão nos acompanhando. Se eu assumo um cargo de secretário de saúde, de educação, e desvio os recursos que deveriam ser utilizados na educação e na saúde, quantas cabeças eu estou decepando? Verdade. Estão percebendo a importância das comprovações científicas trazidas pelo kardecismo, pelo espiritismo kardecista cristão? Ele traz as comprovações científicas do que as religiões pregam. E tudo é verdade. As religiões, todas são importantes. Agora, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos necessitando de respostas lógicas e racionais. As religiões estão me levando até a fronteira da morte. Estão me dando uma forma de comportamento adequado. Eu não devo matar, eu não devo mentir, eu não devo prestar falso testemunho, tudo aquilo que nós sabemos. Perfeito. E de alguma forma me convenceram que eu vou continuar vivo depois que atravessar a fronteira da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou necessitar de algum alimento? Não sei. Quem vai me sustentar? Vou trabalhar? Vou estudar? Não sei. Crianças continuam crescendo? Não sei. Idosos rejuvenescem? Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Nós não sabemos nada. Então, o que o Espiritismo está trazendo a nós? As respostas que nós tanto ansiamos. O cristianismo tem 2000 anos de existência. O Espiritismo é uma vertente cristã com 165 anos de existência. Como estará o cristianismo, como estará o Espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com as comprovações científicas. Nós temos certeza de que vamos e voltamos. Até onde eu percebo, somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado com a finalidade de salvar a humanidade. Vamos e voltamos? Sim. Onde é que eu vou voltar? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? Na Coreia do Norte? Na Venezuela? Em alguns países islâmicos onde as mulheres são consideradas seres inferiores? Elas são proibidas até de mostrar o rosto? Não pode estudar? O que acontecerá com esses pioneiros que levaram essas verdades a esses países nas encarnações futuras? Serão decapitados, esquartejados, torturados, assassinados. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. Foram crucificados, queimados, torturados, decapitados. E o cristianismo está aqui. Então, o que vai salvar a humanidade é a comprovação científica do que o que as religiões pregam é verdade. Então, enquanto não houver uma compreensão, um entendimento entre as duas vertentes que conduzem a nossa humanidade, as religiões e a ciência, nós continuaremos nesse labirinto que nós estamos. Na hora que elas se entenderem, está salva a humanidade. Esses corruptos, corruptores, assassinos, pedófilos, todos eles se vacinam contra tudo e vacinam até os seus filhos, contra tudo. Por quê? Foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos, eles estão na nossa pele, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos, nas nossas roupas. Quem é que provou a sua existência? A ciência. E quando a ciência estiver com tecnologia tão sensível que detectará a existência do espírito? A continuidade do veículo extrafísico espiritual após o fenômeno da morte. Você vai matar quem? Não existe morte? Você já imaginou nos tribunais do futuro, quando aqueles que tiverem sido assassinados pudessem se materializar e virem como testemunha contar exatamente o que aconteceu? Está percebendo o que está se descortinando na nossa frente? Aconteceu de uma certa maneira com o irmão X, né? Que veio testemunhar um caso através do Chico Xavier. Sim, isso aconteceu com uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Ellen Duncan foi presa durante a Segunda Guerra Mundial, porque através da sua mediunidade de efeitos físicos, marinheiros ingleses que tinham perecido nos navios afundados pelos nazistas estavam se teletransportando e se materializando. E o governo britânico estava escondendo essas tragédias do povo inglês, tão sacrificado com os bombardeios dos aviões alemães. Quando souberam que marinheiros estavam surgindo de alguma forma em tais reuniões com a Ellen Duncan, médium de efeitos físicos, organizaram um grupo de policiais disfarçados, entraram numa dessas reuniões e tentaram prender o espírito materializado. Ora. Simplesmente o espírito se desmaterializou na mão dos policiais, eles não conseguiram prender ninguém. Foi presa, quase desencarnou, porque acordou vomitando sangue, com aquele retorno violento do ectoplasma para o seu corpo físico. E foi condenada por uma lei do século XVII contra a feitiçaria. Foi condenada? Foi condenada. E, curiosamente, durante o seu julgamento, o advogado, numa atitude assim desesperada, pediu ao juiz o seguinte: Excelência, o senhor permitiria que nós organizássemos uma reunião de materializações para que o senhor visse o que acontece com essa médium? Resposta do juiz: não, porque eu não vou transformar o tribunal em um circo. Rapaz. Paulinho, o meu roteiro são seus livros. Câncer. Aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Olha, eu participei de um encontro num dos maiores, assim,
uma das maiores organizações científicas do Brasil, médicas. O que seria tratado? O que seria tratado nesse encontro? A colocação da espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina do país. Caramba! Convocaram 5 palestrantes. Cada um falou 10 minutos. Um representante do catolicismo, um representante do judaísmo, um filósofo, um representante do espiritismo e um... Evangélico. Não, um monge budista. Monge budista? Sim, 5. Um deles subiu na bancada e fez o seguinte comentário, dentro dos 10 minutos que ele falou, meia hora. Diante da dor e do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Eu anotei aquela frase, eu estava na plateia. Subiu o segundo. Diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Eu anotei aquela frase. Todos falaram, terminaram, e o presidente do simpósio passou a palavra para os membros da organização para que fizesse alguma pergunta ou comentário. Ninguém. E aí, então, passou a palavra para a plateia. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Ninguém. Eu me senti, assim, intuído a fazer um comentário e uma pergunta. Me chamaram ali à frente, me entregaram o documento, se identifique e faça o seu comentário e sua pergunta. Me identifiquei. No Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, nós estamos com um paciente com um tumor maligno, canceroso, no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente: 6 meses de idade. 6 meses? E quando fizemos a tomografia da mãe, a tumoração maligna já aparecia no feto. Com todo respeito, eu faço uma indagação ao representante de tal corrente religiosa. O senhor poderia me explicar como é que eu peço a esse paciente com uma tumoração maligna, um sarcoma infantil, altamente letal, que se mantenha firme? Tem resposta? Tem resposta? Como é que eu vou pedir uma criança de 6 meses para se manter firme? Com todo respeito ao outro representante dessa outra corrente, nós estamos aqui discutindo a colocação de espiritualidade como cadeira obrigatória nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me perguntar por que um ser infinitamente perfeito em tudo permite uma tragédia biológica dessa numa criança que nem nasceu, o que eu vou responder para ele? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estávamos habitando cavernas na Idade da Pedra. O porquê faz parte do nosso dicionário. Bem, não teve resposta. Então, o que acontece? Nós estamos tratando um grande número de doenças que não têm origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico, no perispírito. Então, daí o nome do livro: Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Então, você tem um tripé. Eu não vou entrar em detalhes. O tripé do câncer é, primeiro, um tipo de gene chamado proto-oncogene. Funciona errado, passa a se chamar oncogene. Sabe o que esses oncogenes fazem? O que esses proto-oncogenes fazem? Grande atuação nas mulheres, quando engravidam, porque eles estimulam o crescimento, a multiplicação celular do embrião. A velocidade de crescimento de um embrião pode se assemelhar à velocidade de crescimento de um tumor. Se o gene está funcionando normalmente, é proto-oncogene. Funcionou errado, oncogene. Primeiro tripé do banco, trípode. Eu tenho que ter 3 bancos, 3 pés, senão o banco cai. Segundo pé, o chamado gene repressores tumorais. Então eu tenho que ter um oncogene ativado e um gene repressor tumoral desativado. Senão o tumor não vai se manifestar. Mas eu tenho um terceiro pé para o banco não cair. Sabe qual é o terceiro pé? O sistema imunológico. Todos nós temos células cancerosas no nosso organismo. Todos. Por que nós não temos um tumor? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. E esse sistema imunológico é sensível até ao trauma psíquico. Caramba! Então, eu tenho que levar em consideração que a maledicência, a intolerância, o mau comportamento, O ódio. Perfeitamente, o ódio. Tudo isso leva a uma depressão do sistema imunológico. Se leva a depressão do sistema imunológico, você está abrindo a porta para que o câncer aconteça. Perfeito. Você está entendendo? Nós estamos, como médico na Terra, uma quantidade enorme de doenças tratando os efeitos. Nós não sabemos as causas, porque a causa está extrafísica. Agora, o médico do futuro vai saber, porque ele vai ser um poderoso médium. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Vou ser médico de novo. Vou ingressar numa faculdade de medicina. Sabe o que eles vão fazer comigo no futuro? A primeira coisa que farão serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso, profundo da minha genética. A mediunidade não é genética, mas o médium tem que ter uma diferença genética entre nós e eles para que vejam o que nós não vemos, ouçam o que nós não ouvimos, percebam o que nós não percebemos. E se eu tiver a constituição genética adequada para a mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Incrível. O doutor Frederico falava para você quanto a distância da medicina atual para a medicina dele, quanto tempo? Olha, vai demorar algum tempo, porque a manipulação das forças existentes em nós, utilizadas por esses médicos espirituais, é assustadora. Você sabe quantos
átomos você tem no seu corpo? Não. Em torno de 7 ou 8 octilhões. Caramba. Eu procurei alguns amigos físicos e indaguei eles. Olha, eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo. Vocês poderiam calcular a energia existente no meu corpo? Aí, passaram-se alguns dias, eles me ligaram. Olha, nós chegamos ao cálculo que você me pediu. Agora, é melhor você tomar um calmante e escutar a nossa resposta sentado, senão você vai cair. Por quê? Ó, a existência, a energia existente no corpo, aproximadamente de 85 quilos, corresponde à usina de Itaipu funcionando em 100% da sua atividade por 6.350 dias. Cara, isso é só na minha composição física e na minha composição extrafísica, no meu ectoplasma. Se eu soubesse manipular também a quantidade de energia de forma controlada, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. É o que Jesus fazia. Claro! Um espírito ultra evoluído, um Cristo planetário. E agora, isso é brincadeira, isso é uma gota no oceano, diante da quantidade de energia que ele manipulou, evidentemente com as legiões de espíritos sob seu comando, para constituir um planeta como a Terra, a partir de uma poeira desprendida do Sol. Você está percebendo o que nos aguarda? O meu grande amigo Carlos Vereza, imortal. O senhor tem ideia de como é que estará o seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 1 bilhão de anos? Você é imortal. Você vai acumular cada vez mais conhecimento e ainda vai estar embasado em sabedoria e em amor. O que é que você não vai fazer? Você está percebendo a importância? Qual foi a maior contribuição que Jesus trouxe à humanidade? A certeza da imortalidade. Da imortalidade. No terceiro dia, depois de tudo que ele sofreu, aparece com o seu corpo completamente reconstruído. Então isso é o que vai acontecer com todos nós. Tudo vai acontecer, é exatamente o que vai acontecer com todos nós. Agora, eu posso voltar em qualquer país, eu posso voltar em qualquer religião, eu posso voltar em qualquer raça, eu posso voltar em qualquer família, em qualquer sistema de governo. Então por que eu vou me colocar assim em condições assim inapropriadas, intolerantes, simplesmente porque eu nasci do lado de cá da fronteira? Eu posso ser palestino hoje, posso ser judeu amanhã. Eu posso ser judeu hoje, posso ser palestino amanhã. Eu posso ser negro, posso ser amarelo, posso ser branco. Eu posso vir em qualquer regime. Então por que eu vou me intolerar com aqueles simplesmente porque estão em situações diferentes da que eu estou? Está percebendo a importância do que está sendo trazida por nós? Isso vai ser tudo comprovado pela ciência, é só questão de tempo. Essa medicina deles estaria 100 anos à frente? Eu não sei te dizer. Agora, muito à frente está. O Frederico, olha só, diálogo entre dois médicos, hein? É. Um materializado e outro encarnado. Frederico, como é que você consegue ver o interior dos corpos? Eu vejo o interior dos corpos como se peles não possuíssem. Então você tem a visão de transparência? Tem. Mas falando com maior tranquilidade. No Santuário de Frei Luís, que você cansou de estar presente ao nosso lado. Frederico, como é que você distingue uma célula cancerosa de uma normal? Pelas vibrações e pelas colorações. Mas se você vê a célula vibrar, você tem visão microscópica? Tem. Essa tua visão microscópica te permite ver organelas intracelulares, como mitocôndrias e ribossomas? Ele via. Sim, posso ver. Beleza. Para os nossos cientistas verem uma organela intracelular, precisam de um microscópio eletrônico que aumenta a imagem em até 500.000 vezes. Frederico, você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Não, eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Caramba. Para os nossos físicos verem átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópios quânticos, ditos de tunelamento, que formam túneis de partículas subatômicas, como elétrons, que aumentam a imagem em até 100 milhões de vezes. Não chegou o momento. Se todos os médicos da Terra tivessem visão microscópica e visão por transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos no diagnóstico das doenças fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Olha. Eu não tenho condições emocionais para ter visão microscópica e ultramicroscópica. Eu não vou ter condições emocionais tranquilas de estar dentro de uma sala de cirurgia, pronto para operar um paciente, vendo bactérias na parede da sala, na roupa dos meus assistentes, na superfície do corpo que eu vou operar. Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Eu não tenho ainda condições emocionais para ter esses super sentidos que o Frederico diz que tem. Agora, isso é só questão de tempo. O seu olho, os nossos olhos, não começaram como são. Começaram em uma membrana biológica sensível à luz. Na claridade se contraía, na escuridão se dilatava. E através de uma evolução de bilhões de anos se transformou numa das mais complexas estruturas que a biologia conhece, o olho humano. Só que a nossa evolução como espécie não cessou. E essa evolução pode, inclusive, ser acelerada pela engenharia genética. Então, me parece que um médico médium do futuro poderá utilizar esses ultrassentidos e mais a manipulação controlada das imensas energias existentes em nós. Não chegou o momento. Por quê? O que um terrorista não faria se soubesse manipular também a quantidade de energia existente no seu corpo? Verdade. Você está percebendo? Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Está somente no segundo degrau da evolução universal, planetária, ou multiuniversal. Em condições, talvez, de subir para o terceiro degrau, que é um planeta de regeneração. Ô, Paulo, já partindo para a conclusão,
dessa belíssima aula, é uma aula, né? Esse livro aqui, Alienígenas ou Médiuns? Olha, eu coloco nesse livro a possibilidade, a hipótese, né? Eu sou muito cuidadoso. Quando eu desencarnar, eu vou saber se tudo que eu coloquei no livro é verdade ou não. É muito estranha as formas como os nossos cientistas, ao longo da história, chegaram às conclusões que chegaram. As coincidências que vão acontecendo no caminho para que eles cheguem às conclusões que chegaram impressiona. Fleming, por exemplo, abriu as portas para a penicilina. Uma inacreditável coincidências existentes que aconteceram no seu laboratório abriu as portas. O Mendel chegou às conclusões da genética pela observação das ervilhas. As ervilhas têm 6 cromossomas. Ele, pela observação, foi estudando as características da ervilha. Veja só, se ele tivesse escolhido 2 caracteres localizados no mesmo cromossoma, todo o seu trabalho teria ido por água abaixo. Perfeito. Vamos escolher o primeiro caractere, está no cromossoma 1. Entre milhares de caracteres, ele escolhe um segundo, que podia estar no primeiro, que ele já estudou, estava no cromossoma 2. Vamos estudar um terceiro, está no cromossoma 3. Um quarto, está no cromossoma 4. Um quinto, podia estar nos 4 anteriores, está no cromossoma 5. Vamos estudar mais um sexto? Vamos, está no cromossoma 6. Vamos estudar mais um 7? Para! Se você for estudar um 7º caractere, ele vai estar dentro de um dos outros 6 cromossomas e todo o teu trabalho vai por água abaixo, porque vai haver um interrelacionamento entre os genes, se estiverem próximos um do outro. Ele escolheu o 7º e o trabalho dele não foi por água abaixo. Por quê? Porque estavam 2 caracteres do mesmo cromossoma, porém em extremidades opostas. Então não houve interferência entre um e outro. Eu tinha um professor de biologia que disse o seguinte, olha, a sorte do Mendel foi tanta que pode ser comparada a alguém que acertasse 7 vezes seguida na loteria. Sério? 7 vezes seguida na loteria. Isso tudo abre o acaso? Não. Então, alguns colegas, alguns pesquisadores e assim, historiadores atuais, chegam à conclusão, chegam a citar a possibilidade desses grandes cientistas que trouxeram tantas informações importantes para a humanidade terem sido influenciados por inteligências extraterrestres. Perfeito. Eu não sou contra isso, existe vida no mundo, no universo inteiro, Claro. certo? Mas aí eu estava assistindo um documentário na televisão chamado Alienígenas do Passado. E alienígenas, esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse livro. Alienígenas ou médiuns? Alienígenas do Passado. E eles estavam estudando a pirâmide de Gizé. A pirâmide do Egito, chama Gizé. Colocaram ali 2.300.000 blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. Eu estou assistindo. E o apresentador está dizendo, olha, essas pedras foram trazidas de uma pedreira localizada a 900 quilômetros. Há 4.000 anos antes de Cristo, onde não se conhecia a roda nem o ferro. Como é que isso podia ter sido feito? Ao longo de 20 anos, era para botar uma pedra no lugar a cada 2 minutos e meio. É verdade. Eu estou escutando. Daqui a pouco, ele diz o seguinte, olha, só tem uma possibilidade disso ter acontecido. Alguma tecnologia alienígena foi utilizada na construção dessas Porque pirâmides. não tinha roda, né? Sim, mas aí ele faz um comentário que me atordoou. Foram encontradas algumas descrições em túmulos antigos do Egito que os construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras. Falou isso? E fala isso. E quando isso acontecia, as pedras eram facilmente elevadas e transportadas. Ué, mas o ectoplasma tem o aspecto esbranquiçado, parece uma espuma de barba. Foi várias vezes fotografado por pesquisadores dos fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos. A mediunidade era profundamente conhecida no Egito Antigo. Quem mandava no país eram os faraós, eram os sacerdotes, não eram os faraós. Será que eles não saberiam da existência da mediunidade de efeitos físicos? Será que eles não teriam médiuns de efeitos físicos entre eles? Será que aquelas câmeras do Egito Antigo não funcionariam como cabines de teletransporte e materialização de espíritos? Eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiuns? Entendeu? Então, evidentemente, eu tenho certeza, diante de tudo que eu pesquisei, que estudei, e que presenciei, e que testemunhei, que esses grandes nomes que trouxeram as revelações que nós tanto precisávamos e que vão continuar a chegar, tiveram uma influência mediúnica. Vieram preparados para receber essas informações. E no momento adequado, essas informações chegaram até nós, porque a nossa humanidade atingiu um período de merecimento para que essas revelações cheguem. Curiosamente, é percebido que quando eles estão estudando grandes revelações, outros também estão no planeta fazendo o mesmo estudo. Caso um deles não alcançasse, um segundo alcançaria, mais ou menos na mesma época. Então, Paulinho, eu pediria a você, não sei se você está satisfeito, eu queria indicar esse livro. É o primeiro. O primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, que abre para a compreensão dos demais livros e que você se dirigisse a essa câmera para suas palavras, para concluir essa bela aula que você nos deu. Amigos,
em agradecimento profundo pela honra do convite de estar aqui conosco, com vocês, com o nosso amigo Carlos Vereza, eu termino essa nossa apresentação dizendo que aconselho a todos que se interessarem pelo que aqui foi dito, que leiam esse livro, A Face Oculta da Medicina. Vira para a câmera. Onde eu coloco, passo a passo, tudo que foi acontecendo comigo desde o momento que eu ingressei no Lar de Frei Luís. Curiosamente, o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Perfeito. Que fique, então, o nosso agradecimento por tudo que aqui foi colocado. E se for permitido, Vereza, Por favor. a principal, uma das principais assim, experiências pela qual eu passei no Lar de Frei Luís, eu acho que é importante que eu diga, porque é importante para todos nós. Eu tinha operado uma paciente com câncer de mama, estava com 1 ano de operado, e descortinou-se metástases ósseas em toda a paciente. E não tinha mais nada que a nossa medicina pudesse fazer, e eu a convidei para ir a uma reunião de materializações. Nesse dia saiu da cabine o médico chamado João Pedro, que é o líder dos médicos que atuam nas falanges do Lar de Frei Luís. Materializado. A paciente estava deitada no leito e eu sentado ao lado do leito. O João Pedro chegou próximo, deixou a luminescência do seu corpo se descortinar e se colocar perante o corpo da paciente, e também a luminescência de poderosas ampolas que traziam em seu punho fechado, como se estivesse utilizando energias eletromagnéticas no corpo da paciente. Tamanha era a potência da luminescência que era possível ver os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade, quando facilmente, então, você deduz que até alguma espécie de esqueleto com eles se materializam. E naquele momento, João Pedro começou a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe, poupando energia em benefício do paciente, não precisa materializar o corpo inteiro. Se a laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Em inglês fluente. E o médium na cabine só fala português. Naquele momento inesquecível da minha atual existência, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito. A bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo. O fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve a sua voz. E o fenômeno da xenoglossia, quando a entidade fala línguas diferentes, desconhecidas do médium. Tamanha era a velocidade do diálogo em inglês que não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra as 2 entidades repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Eu, sentado ao lado da paciente, pensava comigo, o que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente tão grave, com câncer de mama, disseminado por todo o seu esqueleto? Calado. Eu nunca me dirigi à entidade. O problema era quando ela se dirigia a mim e eu tentar controlar a minha curiosidade científica. Terminado o tratamento, João Pedro voltou para dentro da cabine e se desmaterializou. A primeira oportunidade que eu tive, perguntei a Frederic. Frederic, o que João Pedro tanto elogiava daquela paciente tão grave? A resposta não é para mim, é para todos que estejam ouvindo, assistindo o que aqui está acontecendo agora. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, nem acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignada e tranquilamente. E aquele comportamento estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. É só questão de tempo. Todos nós vamos passar por algum distúrbio de saúde. Nós sabemos disso. E esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo e pode até nos levar à desencarnação. Que quando chega o nosso momento, nos lembremos desse exemplo. Imensamente grato pela oportunidade que nos foi concedida nessa noite. Abraços fraternos a todos. Graças a Deus.